Muito bem, meus irmãos, muito boa noite a todos vocês. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos retomar a nossa lição número 25, né? Esta é a segunda aula, tratando de ansiedade, preocupação e medo. Isso são sentimentos que nos podem acometer a qualquer momento e pecados, dependendo de como nós trabalhamos com eles. Isso é pecado. E nós vamos ver aqui, com base em Mateus 6, de 25 até o 34, o Senhor Jesus repreendendo os seus discípulos, exortando-os, inclusive também encorajando-os e admoestando, chamando a atenção por causa da sua preocupação, da sua ansiedade com as coisas normais do dia a dia. Então o Senhor Jesus diz assim: por isso vos digo, isso é os seus discípulos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele lhes manda observar as aves do campo, né? Depois ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele mostra as aves, mas vocês já viram alguma ave preocupada, ansiosa? Pois é, então vocês vão adiantar alguma coisa ao curso da vida de vocês, por causa da preocupação, do medo, da ansiedade? Um côvado é uma unidade de medida, mais ou menos o tamanho do antebraço, mas também era usado como uma pequena unidade de tempo. Vocês podem acrescentar alguma coisa ao curso da vida de vocês? Que curso de vida está relacionado a tempo? Não, não podem. Então, ele continua dizendo: buscai, pois, no final, buscai, pois, a conclusão do seu ensino, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, observe, o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E nós vimos aqui que a nossa lição, retomando e relembrando esse primeiro slide, está o momento em que Jesus, no nosso slide, chama os seus primeiros discípulos: vinde a mim, vos farei pescadores de homens. E todos acham isso uma honraria, um convite muito bacana, um deferimento especial do Senhor Jesus. E é. Aí, às vezes, se orgulham disso: eu sou discípulo de Jesus. Todo mundo de qualquer igreja diz que é discípulo de Jesus. Sim, mas olha a gravidade da coisa. Olha o que é que isso quer dizer, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, deixe de fazer a sua vontade, e agora você vai fazer a minha vontade. Eu sou o mestre, você é o discípulo. Tome a sua cruz, ou seja, vocês vão aprender comigo como é que se vai para uma cruz como eu vou. Era isso que ele estava dizendo, porque ele foi para a cruz em obediência, negando-se a si mesmo, em obediência ao Pai. Foi isso que ele fez. E é isso que implica um discipulado. E discipulado, como eu tenho insistido a dizer para vocês, não é opcional. Todo aquele que Jesus chama será seu discípulo, de fato. Será seu discípulo, de fato, como ele ensinou em todo o seu ensino aos seus discípulos, os ungiu e autorizou como apóstolos e lhes mandou fazer discípulos. Foi essa a ordem dele aos seus apóstolos. Então, nós vamos seguir a lição lembrando disso, desses versículos que lemos aqui, do Senhor Jesus chamando a atenção dos seus discípulos primeiros, porque estavam ansiosos com as coisas da vida, que comeremos, que beberemos, onde moraremos, coisa desse tipo. Então nós já vimos, irmãos, que nos sentir atingido por isso é normal. Nós somos pecadores e vivemos no mundo. É normal, mas nós não podemos ficar paralisados, digamos assim, sem ação ou com medo, ou muito menos deprimidos, por causa de ansiedade, angústia, medo, preocupação. Preocupação é uma ocupação prévia com alguma coisa que você não era para estar ocupado ainda. Então, preocupação é isso. É você se preocupar com alguma coisa que ainda nem está acontecendo. E, segundo a ciência, estudos, na maioria dos casos, nem acontece. Então, a ansiedade são pecados. E eles começaram, como nós vimos, né, lá em Adão. Quando Adão pecou, viu que alguma coisa estava errada, viu que estava nu. Né? Quando o Senhor chamou, ele disse: Adão, cadê tu? Onde tu estás? Senhor, eu vi, fiquei com medo e me escondi. Então, repare que o medo é fruto do que o Satanás fez na vida dos nossos primeiros pais, a serpente, no caso lá, e o que continua fazendo em nossas vidas.
para nos separar de Deus, do ensinamento de Deus. E nós temos que cuidar destas coisas. Não é? Nós precisamos ver a coisa, eu insisto nessa frase, sempre na perspectiva de Deus. Deus, na sua graça, como nós podemos ver aqui, Deus, na sua graça, não é? Ele nos ajuda pelo ensinamento que ele nos dá. Nós somos atingidos pela ansiedade, preocupação e medo, e isso é algo bastante comum, já disse. Isso acontece conosco no mundo, não é? Porém, nós podemos vencer esses sentimentos se entregarmos tudo a Deus em qualquer circunstância. Mas é entregar mesmo. Não é como algumas vezes as pessoas chegam, pastor, eu já entreguei a Deus, pastor, eu já entreguei, mas com essa ansiedade. É assim que você entregou a Deus? Que Deus é esse que você entregou? A sua ansiedade, a sua preocupação, o seu medo. Então, nós vemos isso normalmente. Então, irmãos, sempre na perspectiva de Deus. Vamos insistir nessa frase. Sempre na perspectiva de Deus. Se nos mantivermos fiéis às Escrituras, não ficaremos paralisados pela ansiedade, não ficaremos paralisados pela preocupação de alguma coisa que nem aconteceu ainda, nem ficaremos mortos de medo com o que estiver acontecendo, como agora, por exemplo, nessa pandemia da Covid. Irmãos, nós provaremos a paz, deixe-vos a minha paz, provaremos a alegria, alegrai-vos no Senhor, também vos digo, a alegria de Deus, que nos concede em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Salmo 37, de 1 a 6, nós já sabemos, especialmente, ali nós vemos que, pelo que nós vemos o salmista dizendo, o cidadão ali estava, digamos, preocupado, com a diferença de vantagem que os perversos levam sobre os justos. Desde o Salmo primeiro nós vemos isso. A diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio leva vantagem aqui nesse mundo. Esse mundo está corrompido, então ele leva vantagem. Mas nós temos que confiar no nosso Deus. E ele diz assim, especialmente no 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos lembrar esse primeiro versículo que nós lemos aqui. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então há quem possa pensar que, então se eu me agradar do Senhor, então os desejos que eu tiver, ele vai satisfazer. Negativo. Quando eu digo agrada-te do Senhor, os desejos do teu coração vão ser desejos segundo a vontade do Senhor, e não a sua vontade. Confie o seu caminho ao Senhor, e ele fará tudo mais. Então, já ouvi, basta o que é se agradar do Senhor? É eu ler a Bíblia todo dia? É eu fazer uma oração? É eu ir para a igreja todo domingo? Quem disse que isso é se agradar do Senhor? Agradar-se do Senhor implica, antes de qualquer coisa, o temor do Senhor. Eu tenho que temer o meu Senhor, porque é com o temor do Senhor que eu o honro. É com o temor do Senhor que eu o obedeço. É com o temor do Senhor que eu vou procurar saber qual é a vontade dele exatamente para que eu o obedeça. É isso que é agradar-se do Senhor. Então, ele satisfará o desejo do seu coração. É isso que quer dizer esses dois versículos aqui. Então, irmãos, nós temos no versículo 56, 10 e 11, também aqui, capítulo 56, 10 e 11, nós vimos aqui que o Senhor, ele nos conduz. A perspectiva é a dele, nós temos que conhecer, Ele mesmo, nós provaremos alegria, paz, tudo caminhando nos caminhos do Senhor, 56, 10 e 11, 56, 10 e 11, ele diz assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, louvar é elogiar, engrandecer, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Irmãos, a gente lê os Salmos e lê como uma leitura, digamos assim, que eu estou apenas lendo. Se a gente não estiver no espírito do salmista, se não estiver dizendo com o convencimento que o salmista tinha, isso não serve para nada, não. É uma leitura como outra qualquer, de um outro livro qualquer. Então eu tenho que estar nesse espírito, na perspectiva do meu Senhor. Eu tenho que, de fato, me agradar do meu Senhor. Aí sim ele satisfará o desejo do meu coração. Eu tenho que, de fato, louvar esse meu Deus, a sua palavra. Aí sim, ele, de fato, eu vou ter toda a confiança e nada temerei. Eu não vou viver ansioso, morrendo por tudo no mundo. Eu não vou viver preocupado com o que nem aconteceu ainda. E na maioria das vezes não acontece. E muito menos vou ter medo quando acontecer.
Repito, agora no problema da Covid. Por que medo? A Covid não é de Deus. Eu não estou sob a providência do meu Deus, não só eu, como o mundo todo. O bem e o mal estão sob a providência do meu Deus. Então, por que eu vou morrer de medo dessas coisas? Não posso. Então, nós já vimos Mateus 6, 33 a 34, ele dizendo, não andeis ansiosos por nada na vossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é a mesma coisa e agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração, é a mesma coisa. Não é? Então, irmãos, nós temos lá em João, vamos para os evangelhos de novo, João 14, 27, está escrito assim, deixo-vos a minha paz. Agora nós lemos aqui que quando nós confiamos no Senhor, não vivemos em alegria, vivemos em paz do Senhor. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo. Não tenha medo, eu estou com você. O Senhor nos disse isso. Então, observem só, irmãos, como é bacana, como é bom a gente viver na perspectiva do Senhor. Agradar-se do Senhor. Louvar a sua palavra, as suas maravilhas, como o salmista faz, e a gente lê aqui e acha que está fazendo a mesma coisa. Está não. A gente tem que estar, repito, na perspectiva do Senhor, como o salmista estava. Então, nós vemos de novo, João 15, 10 e 11, já lemos isso aqui em outras aulas, né, em outras lições. Se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Então, observem, é assim que a gente vai vencer a ansiedade, vai vencer preocupação, vai evitar ter preocupação. O Senhor está na providência de todas as coisas que acontecem, aconteceram e acontecerão. Então, eu vou descansar no meu Senhor e fazer o que tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, nós vamos ver já aqui, que é orientado pelo Senhor. Sempre na perspectiva dele. Sempre com base na sua palavra. Aí, eu tenho condição, eu posso ter momento de ansiedade? Sim, mas eu vou vencê-los. Eu posso ter momento de preocupação? Sim, mas eu vou ver que é tolice, eu estou me preocupando com o que nem aconteceu ainda. Eu vou ter momento de medo? Vou. Até porque o medo é digamos assim, é um recurso do nosso próprio cérebro para que evitemos perigos tolos. Então, o próprio cérebro nos alerta. Isso é perigoso. Então, eu tenho medo, não vou. Mas aí é um medo sábio e não um medo tolo. Eu vou ter medo da Covid, eu vou ter medo da morte. Por que eu vou ter medo da morte? A morte não é um decreto de Deus? Por que eu vou ter medo de um decreto de Deus? Não vou. Não vou procurar a morte, claro. Mas se ela chegar, ou como chegar, ou quando chegar, será muito bem-vinda. Vou me encontrar com o meu Senhor. É esse o sinônimo de morte. Vou me encontrar com o meu Senhor. Vou deixar de pecar e entristecer o meu Senhor. A morte é exatamente a sensação de eu fazer qualquer coisa que desagrade ao meu Deus. Vou entrar diretamente já em contato com Ele, fora desse mundo perverso. Então eu não tenho nada, qualquer resistência ou qualquer coisa, sentimento contrário à morte. Nenhum. Estou ouvindo, tenho que viver, tenho que fazer o que Deus mandou, então eu vou procurar saber o que é que Ele me mandou fazer. É isso que é temer ao Senhor e fazer o que Ele mandou, e aí estaremos prontos para enfrentar uma ansiedade que nos sobrevém e vem mesmo. Nós estamos preocupados para enfrentar uma preocupação, aliás, estamos preparados, sim, estamos preparados para enfrentar o medo, sim. Por quê? O meu Senhor está comigo, e foi Ele que providenciou tudo o que está acontecendo. Então, por que eu vou ter medo? Então, irmãos, olhem só. Nós já vimos aqui, também já lemos em 1 Pedro 3, 17, 1 Pedro 3, de 13 a 17, já vimos também na lição passada, Pedro chamando a atenção dos irmãos na situação em que eles estavam. A situação em que os irmãos estavam era terrível, eles eram extremamente pobres, todos eles, acuados pelo Império Romano Nero. O governante da época que Pedro escreveu isso era Nero, o louco incendiário, né? Era Nero. E os irmãos ainda perturbados o tempo todo pelos judaizantes, pelos próprios judeus, perturbados, porque eles eram discípulos de Cristo, os que eram gentios, e os que eram judeus que se converteram eram obrigados ainda a continuar fazendo as coisas da lei, como Paulo combateu tanto isso. Então, irmãos, não era fácil, e Pedro está dizendo para eles fazerem o bem, não se preocupem, não se preocupem. Se alguém lhes fizer o mal, bem-aventurados sois, como Jesus mesmo disse, está no meu nome, cadê o Evangelho? E Pedro diz, não tenham medo desse fogo ardente,
que há entre vós. Fogo ardente é o quê? Era o fogo que Nero estava queimando eles. Não tenham medo disso, não. Antes estejam sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Que coisa linda! É isso que vocês têm que estar preparados para fazer a vontade do Senhor, para saber o que é que o Senhor quer e dizer para todo mundo para onde é que vocês vão quando acontecer a morte, se acontecer. Pronto. É isso que nós temos que ter, irmãos. 1 João 4,18, quando ele diz lá que o medo, o amor lança fora o medo, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, é isso que diz lá em 1 João. Vamos ver aqui. 1 João 4,18, ele diz isso. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e é mesmo. Você entra em pânico, fica paralisado. Coitado das pessoas que têm síndrome do pânico, que é uma disfunção neuropsicológica. Então, é terrível, a pessoa não consegue controlar, ele morre de medo de qualquer coisa, em especial de algumas coisas. Ele precisa de um tratamento realmente. E aconselhamento e orientação na palavra do Senhor, sem dúvida nenhuma. Então, olhem só. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, isso aqui é muito grave, essa afirmação aqui. O amor lança fora o medo. Quem é amor? Deus. Ele diz aqui mesmo, logo atrás. 4,8 ele diz, Deus é amor. 4,16 ele diz, não, Deus é amor. Então, o amor lança fora o medo. Eu não tenho meu amor, o amor do meu Deus. Ele não diz, deixe-vos a minha paz. Não é? Ele não disse, vocês estão preocupados com o quê? Vocês já viram a ave se preocupar? Você não vale mais do que uma ave. Olha o lírio do campo, em outra situação ele diz isso. Nasce, é lindo e depois morre. Pois é, nem Salomão se vestiu tão lindo como eles. Pois é, Deus cuida deles. Imagine vocês, que valem muito mais do que um lírio, do que um pardal. Então, irmão, nós temos que ter conhecimento dessas coisas, não apenas de ler na Bíblia e de ouvir o pastor dizer lá na frente. Isso tem que estar em nosso coração, em nossa mente, de verdade, como os salmistas. Senão a nossa leitura, a tal meditação que a gente faz todo dia na Bíblia, não serve para nada. Nós temos que entender essas coisas de fato. Isso tem que estar interiorizado. Nós temos que infundir no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, essas coisas. E, obviamente, isso só é possível naqueles a quem Jesus chamou para serem seus discípulos e que obrigatoriamente serão discipulados. Obrigatoriamente, invariavelmente. Discipulado, repito, vou ficar repetindo isso aqui há 14 anos já, não é opcional, não. As ordens que Deus nos deu não são opcionais. São ordens. E por temor ao Senhor devemos obedecer. Por que temor? Porque eu tenho que honrar o meu Senhor. Ele é o meu Criador. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Pai. Eu sou seu filho. Eu tenho que honrá-lo. Eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que louvar suas palavras, como o homem disse aqui. Meu Deus, cujas palavras eu louvo. Pois é, irmãos. Então, olha, 5,3,5, lá do 1 João de novo, ele diz assim, 5,3,5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Nós já vimos que João tirou isso aqui lá de Deuteronômio. Ele não inventou isso aqui. E Jesus tinha dito também, tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve. Ele também ensinou isso. Então João tirou isso aqui lá de Deuteronômio. Deus disse a Moisés, minha lei não é pesada, não. Eu vou dar para você, para ensinar o povo. Então, irmão, nós temos lá em Deuteronômio 30:11. Então, nós temos aqui, ele dizendo isso. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo nos atormenta. O mundo é carregado de um peso que nós não podemos. O peso do pecado. O mundo foi amaldiçoado pelo Senhor Deus. Nós não temos como vencer o mundo, nem temos como nos associar ao mundo. Nós já vimos isso. Não temos como amar o mundo. Esse mundo está condenado pelo Senhor Deus. Estamos aqui ainda como luzes a clarear as trevas desse mundo. Essa é a nossa função. Eu não tenho que amar o mundo, eu não tenho que querer ser desse mundo, muito menos morrer de medo de morrer, porque eu quero ficar nesse mundo. Está complicada a sua vida, muito complicada se acontece isso. E eu conheço tantas pessoas na nossa igreja que amam esse mundo mais do que qualquer coisa e demonstram claramente isso. Isso é terrível. Isso é terrível. Pois é. Então, olha só. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Muito bem, irmãos. Então, vamos para frente aqui andando, né, na nossa lição. A ansiedade, a preocupação e o medo,
que nos podem paralisar e podem mesmo paralisar nossas mentes, os nossos corpos, não é? E impedir o nosso crescimento no conhecimento do Senhor. Se a gente der lugar a essas coisas e deixar que elas vão se avolumando, o pecado nunca fica do mesmo tamanho. Ele vai, se você não o combater, ele vai se avolumando. Chega um tempo que você não consegue mais ler a Bíblia. Chega um tempo que você não consegue mais ter prazer em estar na igreja. Irmãos, eu percebo isso claramente em pessoas lá na escola dominical, no discipulado, no culto. Eu percebo claramente pessoas que não têm nenhum prazer em estar ali. Eu percebo isso claramente lá do culto, lá da frente. E, meu Deus, tem misericórdia daquele irmão, daquela irmã. O que ele queria mesmo era estar na rua. O que ele queria mesmo era estar na frente de uma novela, ou seja lá, um jogo de futebol. Eu percebo claramente, irmãos. E morro de pena. E meu coração sangra de ver quantos irmãos estão ali em consideração a mim, ou a própria família, ou alguma coisa assim. Mas por eles, pelo seu coração, não estaria ali. Ele estaria em outro lugar, no mundo. Eu vejo isso claramente. Que coisa terrível. Então, olha, isso é ansiedade, é preocupação, é o medo, é querer estar onde não é para estar, é querer ter o que não é para ter, é querer ser o que não é para ser. Desonrando o Senhor. Embora diga que é crente, medite na palavra, ore. Mas é complicado isso. Os discípulos de Jesus devem fazer o que ele mandou. Como ele disse, vinde a mim. Agora, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não queira estar onde você quer estar. Queira estar onde eu disse para você estar. Não queira ser quem você quer ser. Queira ser o que eu disse que você deve ser. Não queira ter o que você quer ter. Queira ter o que eu disse que é para você ter. Isso é discipulado. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ser crente. Então, irmãos, nós temos que... esses pecados foram cometidos por Adão. Já disse para vocês logo no início. Nós já vimos isso. Foram cometidos por Adão isso. Tiveram medo, ficaram ansiosos quando viram que estavam nus. Né? Mas Deus, pela sua graça, nos dá o ensinamento. Nós já vimos isso aqui, voltamos aqui nos slides, mas já estamos retomando. Então, nós temos aqui, irmãos, Filipenses, o que Jesus disse, Paulo diz em Filipenses 4, 6, 9, do mesmo jeito quase. Ele ensina aqueles irmãos, vocês não andem ansiosos com coisa nenhuma, não é? Não tem porquê, não há porquê, nosso Deus está tratando de nós. Nós vemos aqui em Filipenses, ele dizendo isso, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você não tem por que não estar alegre na presença do Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí, ó, e a paz do Senhor. A paz de Deus, paz que excede todo entendimento, não é a paz desse mundo que a gente possa compreender, é a paz do Senhor, ela excede todo entendimento. Né? Essa paz guardará os vossos corações e as vossas mentes. Nós não vamos ficar paralisados por causa de ansiedade, por causa de preocupação ou por causa de medo. Não é? Nós vemos ainda lá em 2 Timóteo, ensinando ao seu discípulo, Paulo ensinando ao seu discípulo, 1,7, ele dizendo assim para o seu discípulo, pastor, como ele devia conduzir, 2 Timóteo 1,7, como ele devia conduzir a sua igreja, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, repare, o amor lança fora o medo, como João diz. O Senhor nos dá a sua paz, mas não vamos viver com medo, com ansiedade, com preocupação. Por quê? Porque nós temos o ensinamento do Senhor, não somos seus discípulos, ele não é nosso mestre. Temos os ensinamentos do Senhor, que nos dizem claramente que ele nos colocou o seu Espírito. Então, o seu Espírito é ninguém menos do que o próprio Deus. Então, nós estamos com Deus habitando em nós. Temos as orientações que esse próprio Deus que agora habita em nós, o Espírito, foi ele quem inspirou essa palavra. É ele quem ilumina as nossas mentes quando oramos no Espírito, buscando ensinamento, como Tiago ensina, aquele que tem inteligência, peça a Deus e ele a dá. Então vamos buscar, aí vamos aprendendo cada vez mais, como temos visto aqui, o nome disso é discipulado, e nós vamos aprendendo cada vez mais e cada vez mais nos conformando com o nosso Senhor.
Sempre vendo as coisas da perspectiva de Deus. Quando analisamos todas as coisas sobre essa ótica, a ótica de Deus, não é? Podemos ver que a ansiedade, a preocupação, o medo, os sentimentos que nos enfraquecem, são resultado de uma vida orientada para agradar a nós mesmos e não ao Senhor. Ansiedade, preocupação, medo estão centradas em nós. Interessante, irmãos, que nós vemos na Bíblia situações de homens que jamais imaginaríamos que cometeriam isso. Abraão, pai da fé, como é conhecido na Bíblia, conhecido não, é dito na Bíblia. Paulo fala isso várias vezes, o pai da fé. Pois é, farrapou, ficou com medo de Faraó o matar por causa da beleza da sua mulher, então ele se preocupou com ele. Mandou a mulher mentir, que era sua irmã. Então como é que pode o pai da fé não confiou na providência de Deus, não confiou que Deus o guardaria, ele mesmo resolveu se precaver. De novo com Abimeleque aconteceu mais uma vez. Seu filho Isaac fez a mesma coisa. Então, homens de tal envergadura, digamos assim, no tocante à fé, cometeram esse erro. Pedro, o fanfarrão diante de Jesus, era o melhor do que todo mundo pode te negar, menos eu. Jesus disse, pois é, você mesmo que vai me negar ainda, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E ele negou 3 vezes o Senhor Jesus. Pode um negócio desse? Farrapou diante de Paulo, não é? Quando estava lá, em Antioquia, farrapou, com medo, porque estava com medo com os ímpios, junto com Paulo, com os ímpios não, com os gentios, junto com Paulo. Quando chegaram os da parte de Tiago, farrapou, se acovardou, se afastou com medo. Então, irmãos, a gente vê que essas coisas podem nos acometer. Só que eles não permaneceram no medo. Eles voltaram à perspectiva do Senhor. O Senhor Jesus teve medo de enfrentar a ira do Pai. Chegou a pedir, Pai, afasta de mim. Ele teve medo, teve angústia, teve ansiedade, coitado. Está lá escrito, ansiedade, angústia de morte. Sim, mas ele estava na perspectiva do Senhor o tempo todo. A tua vontade, Pai, e não a minha. Foi isso que eu vim fazer aqui. Irmãos, é isso que nós temos que fazer como discípulos de Jesus. Como eu vos ensinei, façam. O que aconteceu comigo, se fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Nós temos essas promessas do Senhor Jesus. Isso sim, nós temos. Então, nós temos que prestar atenção, irmãos. Nós já vimos aqui, não é, que essa ansiedade, os discípulos, que comeremos, que beberemos, preocupados com o seu bem-estar. Jesus disse, epa, busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Olha a perspectiva. Qual é a perspectiva? No capítulo 10, 24 a 31, nós temos ali Jesus incentivando os seus discípulos, encorajando os seus discípulos a irem pregar o Evangelho e dizendo-lhes o que lhes ia acontecer. O que lhes aconteceria com a pregação do Evangelho? Vocês vão ser mortos no final das contas. Vocês vão ser traídos, vocês vão apanhar, vocês vão ser presos. É essa a promessa de Jesus para os seus apóstolos. Vão ter poder, sim, porque vocês vão estar pregando a minha palavra e vão curar enfermos, vão ressuscitar mortos, pronto. Aos seus apóstolos, ele disse isso, está lá o nome deles. Capítulo 10, versículo 1, lá chamou os seus 12 apóstolos, por nome está lá, André, Simão, Tiago, Filipe, Bartolomeu, não está lá Juarez, não. Está lá aqueles 12 que ele chamou lá. Muito bem. Então, e dizendo a eles, vocês vão pregar o Evangelho. Vai lhes acontecer isso. Aí ele os incentiva no versículo 28, dizendo, mas não tenham medo. Não temam quem pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Sabem quem é este? Faltou, obviamente. Ele não disse porque os discípulos sabiam. Sou eu. Eu sou o Senhor da vida, da morte, das potestades, do inferno e do céu. Eu sou o Senhor. Então eu estou mandando. Vamos pregar o Evangelho? Já estou avisando. Vai acontecer isso com vocês. Mas não temam. Não temam essas potestades que podem fazer isso com vocês. Não temam sequer a morte. Eu sou o Senhor da morte, como ele disse a João, lá em Apocalipse. Seu apóstolo, coitado, morrendo de medo lá. Não tema, João. Eu tenho a chave da morte. Eu tenho a chave da morte e do inferno também. Então, irmão, nós temos que saber dessas coisas. 1 Pedro falando ainda agorinha, 3, de 13 a 17, ele dizendo, não tenham medo de Nero. Não tenham medo das potestades, não tenham medo do que vão fazer com vocês ou do que podem fazer com vocês, queimando vocês em postes, em fogueiras. Não tenham medo. Estejam antes preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Louvem o Senhor Jesus. É isso que interessa. É essa perspectiva de Deus que nós temos que ter, irmãos, o tempo todo. Vamos caminhando. Portanto, em obediência pela fé, o que quer dizer isso?
pela fé. O que é fé? O escopo geral de fé é o conhecimento do Senhor, interiorizar esse conhecimento pela iluminação do Espírito Santo, e obediência, vida de santidade com base nesse conhecimento. Isso que é fé. O escopo geral da fé, digamos assim, é isso. Eu creio, eu vou fazer uma fezinha na loteria. Eu vou fazer minha meditação na palavra. Isso é simplesmente superstição, não é fé coisa nenhuma. Fé é você saber e obedecer com base nisso que você sabe, que o Senhor lhe ensinou. É isso que é fé. Então, com base nessa fé, nós devemos observar o que? Em vez de alimentar a ênfase pecaminosa no eu, né, como Abraão fez, como Pedro fez, como tanta gente fez, como Davi fez, como Salomão fez, né? Então, nós devemos temer e reverenciar o nosso Deus. Deuteronômio 13, 14, desde lá da lei, que é onde começam os nossos ensinamentos, que nós temos, estão na lei. Irmãos, não há nada na Bíblia que não esteja na lei. Nada. Nada em toda a Bíblia que já não esteja nos 5 livros da lei. Tudo está ali. Então, nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, o homem de Deus, ou Deus dizendo ao homem de Deus, dizendo para ele dizer ao povo: andareis após o Senhor vosso Deus, vinde após mim. Andarei após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. O que é temereis? Fareis o que ele vos mandar. Ele é o Senhor. Guardareis os seus mandamentos. Jesus não disse: se permanecerdes, obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É a mesma coisa, irmão, o tempo todo. Então, olha, guardareis os meus mandamentos, ouvireis a minha voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Essa é a lei desde lá do início. Andem após o Senhor, temam o Senhor, observem os seus mandamentos, cumpram o que ele mandou, observem o que ele mandou. É isso, irmãos, é isso a Bíblia toda. No Salmo 25, 12, o salmista diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, olhe, a instrução de Deus vem para quem? Para o homem que teme ao Senhor. Ou seja, esse homem que teme ao Senhor já está predisposto a obedecer ao Senhor. Ele vai estudar a palavra do Senhor para louvar essa palavra do Senhor, como o salmista disse ainda há pouco. Esse Senhor a quem eu temo, cuja palavra eu louvo. Então eu vou buscar o meu Senhor, ele vai se agradar, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Eu já vou buscar saber o que é que o meu Senhor quer para fazer. Pois é, ele vai me instruir até no que é que eu devo querer. O que é que eu quero querer? O que eu quero é agradar ao meu Senhor. Ele vai me instruir nisso. O homem que teme ao Senhor, ele me instruirá no caminho que deve escolher. No versículo 14 desse mesmo salmo, ele diz de novo: a aliança do Senhor é para os que... Aliás, a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor. O que é intimidade? É falar todo dia no ouvido, como Deus ia falar com Adão antes de pecar. Todo dia lá conversar com ele, ter prazer na conversa com o seu filho. E o filho prazer na conversa com o pai. Irmão, nós vimos isso no nosso distanciamento da palavra de Deus, nós vemos isso nas nossas casas. Quais são os filhos que têm prazer em conversar com os pais? É uma dificuldade. Quais são os pais que têm prazer em conversar com os filhos? É uma raridade. Nós sabemos disso. Por quê? Desvio da palavra de Deus, desvio da perspectiva de Deus, falta de discipulado. E quem não é discipulado é porque não é discípulo. Se não for discípulo, é porque não foi chamado pelo Senhor Jesus para ser discípulo. Nós temos que considerar todas essas coisas, irmãos, para termos um relacionamento correto com o nosso Deus. Então, olha, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais, esses que o temem, que são os seus discípulos, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança eterna, que para nós começou lá em Adão. Aconteceu o que aconteceu, mas a aliança foi renovada. Prometeu o descendente da mulher. A aliança que foi refeita, renovada lá com o homem da arca, Noé. Foi refeita com Noé, aliança eterna. Foi dito para Abraão, aliança eterna. Renovada a Isaac e Jacó.
renovada através de Moisés, renovada através de Davi, o filho de Jesus, renovada através de Salomão, o rei sábio. Então, irmãos, e por fim, consagrada, digamos assim, na chegada do Messias, o filho de Davi, o descendente de Abraão, o filho da mulher, prometida lá em Gênesis 3,15. Então, irmãos, é essa aliança. O Senhor vai nos dando cada vez mais, mais aspectos novos, digamos, dessa aliança, um entendimento novo, porque a intimidade com o Senhor, Ele vai nos dando cada vez mais a conhecer a sua aliança. Aí nós sabemos o que é que nós estamos fazendo nesse mundo, o que é que esse mundo está fazendo conosco, como nós temos que reagir à ansiedade, à preocupação, ao medo. O Senhor está comigo. Eu estou fazendo o que o meu Senhor me orientou. Lembram? Aos que temem ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Versículo 12 desse salmo. Então, irmãos, é assim que a gente anda. Né? Segundo Coríntios 7:1, vamos ver o que é que o homem de Deus diz aqui. Segundo Coríntios 7:1, ele diz assim, quando ele ensina aos irmãos, ele está ensinando aos irmãos como é que devem viver separados desse mundo, porque somos um povo separado. Não temos ligação direta, temos ligação social, porque temos que ter. Né? O trabalho na empresa e meus amigos lá, dos colegas de trabalho, não são crentes, nem por isso eu vou ser inimigo deles. Não. Agora, o tempo todo, eles têm que ver em mim alguém diferente. O tempo todo. Então, ele está dizendo isso. Que ligação há entre? Não há ligação nenhuma. Então, ele diz isso. Tendo, pois, ó amados, depois de saber dessas coisas tudo, tais promessas, não é? Que o Senhor diz, habitarei. Que promessa? Ele está dizendo, ele cita lá a lei. Habitarei no meio deles, esse meu povo. Separai-vos, diz o Senhor, eu não sou desse mundo. Estou nesse mundo, mas eu sou do mundo futuro, do mundo por vir, do mundo do reino eterno. Então separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Habitarei e andarei entre vocês. Isso é promessa. Então o homem está dizendo de Deus aqui, ele está dizendo, tendo, pois, ó amados, ele está citando lá a lei, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, isso é aos Coríntios, uma igreja totalmente impura, totalmente, em termos, muito impura, cheia de problemas, não é? Tanto da carne como do espírito, como aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Temor de Deus implica obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor implica conhecer a sua vontade. Conhecer a sua vontade implica discipulado. Irmão, não pode ser diferente disso. Simplesmente não pode ser diferente disso. Por isso eu chamo tanta atenção em vocês e muitas vezes não sou compreendido, sou tido por brabo, intransigente, radical, graças a Deus por isso. Porque se eu não fosse nada disso, ou se não fosse todas essas coisas, eu seria liberal. Isso é, mas pode ser assim também. Isso é assim, mas pode ser assim também. Na lei do Senhor não tem mas. É radical. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem mas. Então, sempre que eu falo com o irmão, ele diz, sim, pastor, mas... pode parar aí. Não tem mais. Ou é ou não é. Ou segue Jesus ou não segue Jesus. Ou é seu discípulo ou não é seu discípulo. Não tem mais ou menos. Não tem, eu vou para a igreja, mas eu vou também para tudo quanto é canto, e o tudo quanto é canto me agrada muito mais. Pois é, você é um hipócrita que está na igreja perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo. Terrível isso, mas é essa a realidade. Então, essas pessoas que desconfiarem, sequer desconfiarem do que está acontecendo consigo, caia de joelho diante de Deus. Chame o pastor, o presbítero, chame o irmão. Irmão, vão orar comigo. Eu descobri agora que eu estou em sério problema. Vamos orar comigo, me ajude em oração. Eu preciso de ajuda. Vamos à palavra, vamos. Clame a Deus. Clame a Deus. Porque não é para quem quer e para quem corre, mas para quem Deus usa de misericórdia. Então é, misericórdia, meu Senhor. Eu fui chocado agora pela palavra do Senhor e com honestidade eu admito, eu preferiria estar no restaurante não sei onde, na praia não sei onde, no bar não sei onde, na frente da minha televisão, na minha casa, no sofá, muito do confortável, do que estar aqui. Eu descobri agora, Senhor, eu sou honesto em confessar isso diante de Ti. Me ajuda, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. É assim, irmãos. É assim que tem de ser.
Então, Deus tenha misericórdia de nós, realmente. Deus nos ajude, realmente. Deus nos instrua, realmente, como nós temos visto aqui. Então, olha, em vez de alimentar uma ênfase pecaminosa no eu, como já vimos em lições anteriores, sempre no temor do Senhor devemos nos centrar no serviço ao próximo. Lá em Efésios 5, nós vemos lá, ele dizendo que não dá lugar à carne, mas do Espírito, não enchei-vos de vinho, né, mas do Espírito. Né, o vinho leva à dissolução, como o filho pródigo, na dissolução, estourou toda a sua fortuna, toda a sua herança. Né? Então, um pródigo não soube administrar a sua vida, e Paulo está dizendo, Paulo, em Efésios, está dizendo isso, olha, não vos encheis de vinho. Isso leva à dissolução. Uma pessoa embriagada não sabe o que ele está fazendo, ele perde a noção, ele perde suas faculdades nobres. E Hebreus 5,14 diz que a palavra nos dá exatamente a apurar essas nossas faculdades nobres para poder saber discernir não apenas o bem, como também o mal. Isso! Então Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Orientando-vos uns aos outros com salmos, com a palavra, com salmos, cantos espirituais. Aí, irmãos, lá no versículo 21, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eis a chave para você fazer todas essas coisas que ele está dizendo. Uma vez, ao invés de se embriagar com o vinho, se encher do Espírito, nos abençoando uns aos outros com a palavra, com salmos e hinos, com a comunhão. Aqueles irmãos, era complicada a vida deles, eles eram perseguidos de tudo quanto é lado, então tinham que viver unidos, eles eram obrigados praticamente a viver, pelas circunstâncias, a viver unidos naquela época. Né? Mas não, nós estamos perfeitamente enfronhados na sociedade. Naquele tempo, não. Eles não tinham penetração na sociedade, muito difícil. Alguns tinham algum dinheiro, a maior parte era extremamente pobre. A Bíblia nos mostra isso o tempo todo. Então, irmão, nós vemos isso aí. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí a mulher vai saber, orientada pelo Senhor. Lembra o homem que teme ao Senhor e lhe instruirá no caminho que deve escolher? Pois é. Aí a mulher, no temor do Senhor, vai saber ser submissa ao seu marido. O marido, no temor do Senhor, vai saber amar essa mulher por cima de pau e pedra, a ponto de dar até a vida por ela, santificando como Jesus fez. Os filhos vão saber obedecer os pais porque foram orientados desde pequeninos na disciplina, na admoestação do Senhor. Os pais vão saber orientar esses filhos porque Deus manda de acordo com a Bíblia. Os servos, no caso lá, eram escravos mesmo, hoje são empregados. Vão saber ser bons trabalhadores para os seus patrões porque eles sabem que estão servindo ao Senhor. Os patrões vão deixar de ser exploradores dos seus empregados, mal-humorados, mandões dos seus empregados, né? Opressores dos seus empregados, porque sabem que o Senhor desse empregado é o mesmo Senhor seu. Ou não. Então, se ele estiver no temor do Senhor, será assim. Aí ele vai saber fazer todas essas coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, de que é que ele está tratando? Relacionamentos. Eu não tenho como dizer que amo a Deus e não demonstrar isso no próximo. Lembram? Qual é o maior mandamento, Senhor? Mateus, Lucas, outros evangelhos. Qual é o maior mandamento, Senhor? É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo é o quê? Você é normal, tem o amor de Deus em você, você já se ama. Não tem que se amar, como diz a psicologia, que isso é conversa. Tem na Bíblia nenhum mandamento eu me amar, tem que eu amar a Deus e ao próximo como eu já me amo, porque eu tenho em mim o amor de Deus. Eu sei o que é isso. Muito bem. Eu sei o que é isso, muito bem. Eu lembro de um canto que dizia, eu preciso ser amado. Eu não preciso ser amado por coisa nenhuma, eu tenho que amar. Eu já sou amado pelo meu Senhor. Eu, inclusive, vejo, irmãos, as pessoas na igreja, há uma carência tão grande, há um emocionalismo, uma carência de preencher as suas emoções. Por que isso? Essas pessoas não têm amor de Deus, não é? Eu fico preocupado, muito preocupado, quando eu vejo esse tipo de situação na igreja. E essas datas festivas, como o Dia das Mães, como foi ontem, por que as pessoas são tão afetadas emocionalmente por essas coisas? Datas totalmente mercantis, criadas pelo comércio, para o comércio. E as pessoas são afetadas. Ai, minha mãezinha. Como se a mãe fosse mais mãe nesse dia do que nos outros dias. Como se eu fosse mais filho do que nos outros dias. Que coisa terrível. Então, eu vejo isso é falta de intimidade com Deus. Eu entendo assim. Eu não entendo. Por que eu careço tanto de alguém estar me dizendo o tempo todo que me ama? Porque Deus me ama. Eu tenho que amar o meu irmão, o meu próximo, e demonstrar isso o tempo todo. Eu tenho que dizer para minha mulher, para minhas filhas, quanto eu as amo o tempo todo. E não exigir que elas me digam isso o tempo todo.
Não faz sentido um negócio desse. Aí eu estou centrado em mim. Eu estou na minha... Eu faço questão de ouvir minha mulher dizer que me ama, meus filhos dizer que me amam. Eu estou centrado em mim. Eu quero que eles amem outras pessoas. Então, se eles vão dizer isso para mim, isso é com eles. Eu tenho que amá-los e dizer o tempo todo, se for o caso. Então, irmãos, olha só. Colossenses 3, 12, 17, que é a carta irmã de Éfeso, não é? Ele diz isso de novo. Ele diz isso de novo aos irmãos. Colossenses 3, 12 a 17. Olha o que é que nós queremos. Não tem lugar para ansiedade. Não tem lugar para preocupação. Não tem lugar para medo. Quando eu estou na perspectiva do Senhor, preocupado com o meu irmão. Eu tenho que ajudar o meu irmão. Revesti-vos, pois, de eleito, como eleitos de Deus e amados de terras, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Tanto suportar, aguentar, como servir de suporte para o irmão. E ele diz aqui, ó, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, ou irmãozinho chato, se for o caso. Pois eu vou suportá-lo e vou ajudá-lo a deixar de ser chato, orientando na palavra de Deus. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Já tivemos lição aqui sobre perdão. Não é? Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso, o amor lança fora o medo. O amor lança fora a ansiedade, preocupação. Nós vimos isso aqui. Habite ricamente em vós a palavra do Senhor, como nós lemos agora, lá em Efésios, ele dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai, sempre na perspectiva do Senhor. Temos que viver assim, irmãos. Temos que viver assim. Precisamos conhecer as Escrituras, eu insisto tanto nisso aqui. Quando a conhecemos, sabemos que Deus nos deu o Espírito, não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, como Paulo diz a Timóteo, de amor e de moderação, para que possamos fazer um julgamento equilibrado. Temos aí 1 Timóteo 1,7, Hebreus 5,14, que eu citei ainda há pouco. A prática da palavra nos leva a discernir não somente o bem, como também o mal. Precisamos conhecer as Escrituras. Sabemos que Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades e não o que queremos. Enquanto estivermos empenhados em agradá-lo, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, os desejos do teu coração estão atrelados a você se agradar do Senhor. Os desejos do seu coração nunca serão contrários a você estar agradado do Senhor. Então, quando eu me agrado do Senhor, Ele vai me instruir no caminho que eu devo andar. Né? Salmo 25, 12. Ele vai me dar a conhecer a sua aliança pela intimidade que eu tenho com Ele. Versículo 14, primeiro Salmo 25. É isso, irmãos. Provérbios 3, 5, 8. Vamos ver aqui o homem da sabedoria. Provérbios 3, 5, 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é não te estribes? Estribo é aquele instrumento que tem na sela do cavalo em que você apoia seus pés. Então, não te estribes quer dizer não te apoie. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não pense que você é um sábio. Não. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Lembra do salmo de agora? Ao homem que tem o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Não é o seu entendimento que vai escolher o caminho. Não se apoie nisso. Não se estribe nisso. Agrada-te do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então a perspectiva, irmãos, é a perspectiva do Senhor. Nós somos seus discípulos. É o mestre quem diz o que o discípulo deve fazer, como deve fazer. Ele nos orienta. Então nós temos aqui Filipenses 4,19. Vamos ler esse versículo aqui do Novo Testamento também. Eu sempre gosto de ir, vocês sabem disso, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Filipenses 4,19, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não é cada um dos vossos desejos. Seus desejos estão centrados em você. Se você não tiver agradado do Senhor.
Então, quando você se agrada do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfará as suas necessidades e não as suas vontades. Mas, como nós estamos numa igreja secularizada, mundanizada, uma igreja que até os seus programas, os seus cultos são tudo marketizados, é tudo com base no marketing. O programa de televisão é feito com base no marketing, o boletim é feito com base em marketing, a mensagem é feita com base em marketing, os programas de crescimento de igreja, algo demoníaco, é feito com base no marketing. Programa de crescimento de igreja. Quem disse isso? Onde é que tem na Bíblia isso? Tudo que a Bíblia fala sobre crescimento é crescimento no conhecimento do Senhor. O único lugar que fala em crescimento numérico é no início, que a igreja crescia, porque crescia mesmo. Os apóstolos estavam pregando, estava se espalhando. É só isso o entendimento. Ela estava se espalhando. Depois disso, todos os lugares que a palavra crescimento é usada, crescimento no conhecimento do Senhor. Muito bem, irmãos. Então, olhem só. O que o homem diz aqui? Ele suprirá todas as vossas necessidades. Qual é a minha maior necessidade como discípulo de Jesus? Aprender mais do meu Senhor. Essa é a real necessidade. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas que vocês estão dizendo que é necessidade, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. O Senhor cuidará disso. Que nem Ele cuida dos pardais, que nem Ele cuida dos lírios do campo. Meus irmãos, isso é discipulado. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Nós precisamos aprender essas coisas. Não é? Quando conhecemos as Escrituras, sabemos que Deus está sempre pronto a nos ajudar, sempre pronto para nos ensinar. Salmo 9, 9 e 10, nós vemos isso. 25, 12 e 14, já citamos ainda agorinha, né? Aonde tem o Senhor, Ele me instruirá. Né? A intimidade do Senhor é para os que eu tenho, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Salmo 32, 8, que nós não lemos ainda, vamos ler agora, só para a gente ver de novo essas coisas aqui. O Senhor cuidando de nos ensinar. O Salmo 32, 8, Deus dizendo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Moisés pediu isso lá na lei: Senhor, ensina o teu caminho, mostra o teu caminho e vai conosco. Senão eu não vou. Eu não tenho condição de ir sem ir no seu poder, sem a tua presença. Então, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Lembram? Ao que tem ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Ele nos dará conselho. Quando eu me agrado do Senhor, eu não tenho medo, ansiedade, preocupação. O Senhor está me orientando. Eu estou na perspectiva do Senhor. Muito bem. Nós vemos aqui o 94, o novo salmo. Nós não lemos ainda, vamos ler esse. Outro nós já lemos várias vezes. O 94, 18 e 19. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Eu já vi irmão dizendo, está escrito, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Tá, não está escrito isso, coisa nenhuma. Mas está escrito em outras palavras desse jeito. Se eu cair, o Senhor me levanta. Mas não está escrito, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Já vi vários pastores dizer isso. Como está escrito, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não existe esse versículo na Bíblia. Isso é invenção. Agora, ele pode ser tirado, né, por analogia, digamos assim, de vários versículos como esse aqui. Quando eu digo, resvala meu pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Em outro salmo, não lembro agora, que diz que se o justo cair, o Senhor o susterá pela mão. Isso aí está escrito mesmo. Mas essa história de que o cair é do homem e o levantar de Deus, não tem esse versículo na Bíblia, coisa nenhuma, não. Então, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, então reparem que tem. Nós até temos ansiedade, nós até temos preocupação. Cuidados que dentro de mim se multiplicam. O que é isso? É preocupação. As tuas consolações alegram a minha alma. Então, repare que esses cuidados que ele está dizendo aqui, esses cuidados que dentro de mim se multiplicam, está em sentido contrário. A tua palavra alegra o meu coração. Então, esses cuidados que se multiplicam dentro de mim não são coisas boas. São, inclusive, pecados, dependendo da magnitude que isso toma na nossa vida. A palavra do Senhor, lembro das aulas anteriores, nos restaura a alma, nos alegra a alma, nos ilumina os olhos. Isso é o Senhor cuidando de nós, meus filhos.
Isaías 48, 17, o Senhor diz a mesma coisa aqui para o homem de Deus, né? Pelo homem de Deus, 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Oh, que maravilha, irmãos. Então, quando estamos na perspectiva de Deus, quando tememos o nosso Deus, Ele nos orienta, né? 2 Coríntios 7:1, eu creio que já vimos ainda há pouco, então não temos mais que ler novamente, vamos passar para frente, lemos ainda há pouco. Quando conhecemos as Escrituras, de novo, sabemos que Deus mantém cada aspecto da nossa vida sob seu inteiro controle. O Salmo 139 diz isso, o Salmo inteiro. Claro que não vamos ler, porque não há porque ler o Salmo. Todos conhecem quase esse Salmo, pelo menos. E ele diz isso, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me deito, quando eu me levanto. Nada te é encoberto. Se eu for nas profundezas, lá estás. Se eu for no mais alto, lá estás. Latitude, longitude, o que for. Meridional, setentrional, para onde for. O Senhor está lá comigo. Jesus não disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pois é, esse homem aqui está dizendo, tu me formaste, tu sabes tudo. Tu cuidas de mim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí no final ele diz, Senhor, prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-me o meu coração, tu sabes, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, a gente lê esse versículo aqui, dependendo de quem lê, e apenas lê. Sequer percebe a profundidade do pedido que o salmista fez aqui para Deus. Que dependendo de quem está lendo isso aqui, não passa nem na superfície, passa por cima da superfície. Porque ele não está no mesmo espírito do salmista. Não está na perspectiva de Deus. Normalmente, irmãos, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Eu vi isso desde criança. Normalmente, as tais reuniões de oração é um bando de pedichão na sua perspectiva. Querendo as coisas na sua perspectiva. Querendo que Deus resolva os seus problemas. Querendo que Deus satisfaça os seus desejos, as suas paixões. Rarissimamente tem alguém, inclusive o pastor, numa reunião de oração, totalmente na perspectiva de Deus. É isso que eu ensino para vocês o tempo todo e provo. Né? Então, irmãos, vamos vendo isso aqui. Jeremias 17, 7, 8, ele diz isso também. É a mesma coisa que o homem de Deus está dizendo. Ele está falando ali do ímpio e do justo. Também, como no Salmo 1, que eu até coloquei aqui, conforme o Salmo 1, versículo 3. O justo vê a coisa de um jeito, o ímpio vê de outro jeito. O Senhor está com o justo. O ímpio, ainda que prospere, momentaneamente nesse mundo, vai perecer. Isso já está decretado. Eu não tenho por que ficar agora com inveja de ímpio. Não é? Então, Romanos 8, 28, 29, 35 a 39 está lá. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nem morte, nem anjo. Seja o que for. Nem profundidade, nem altura, nem largura. O Senhor nos ama. Ele prometeu nos levar para a sua glória e vai levar. Com Covid ou sem Covid. Com opressão social ou sem opressão social. Com fogo ardente, como foi no caso no tempo de Pedro. Com espada, quando foi nos anos 70, que Roma destruiu Jerusalém. Como foi no início do século XX, com Hitler destruindo os judeus quase todos. Isso não foi fim de mundo, coisa nenhuma. Isso são coisas que acontecem naturalmente nesse mundo, segundo a providência de Deus, no tempo de Deus. Vide, tempo de Deus. Deus está dando uma rápida limpeza na natureza que o homem estava detonando de vez. Por enquanto, é só isso que a gente vê nesse negócio aí. Fazendo o povo clamar a ele. Embora esse clamor não serve para muita coisa, dependendo de como ele é feito, como eu disse, centrado no seu bem-estar, não serve. Só serve se for centrado na perspectiva de Deus, entendendo o que Deus está fazendo, por que está fazendo, para que está fazendo. Então, irmãos, a partir desse conhecimento, em obediência pela fé, já disse o que quer dizer isso, estaremos capacitados a cumprir nossas responsabilidades em amor cristão, independentemente dos nossos sentimentos. Agora, como esse versículo de Paulo aí, 5, 14, 15, nós somos constrangidos pelo amor de Deus a fazer a vontade dele, não a nossa.
Nós somos constrangidos. O que é constrangido é levado a fazer. É o Espírito que em mim habita. Como Deus promete lá em Jeremias e em Ezequiel, farei uma nova aliança com o meu povo, tirarei deles o coração de pedra, colocarei o coração de carne, tirarei o espírito, colocarei o meu espírito e colocarei neles, o meu temor, para que obedeçam os meus mandamentos, para que andem nos meus caminhos. O Senhor prometeu fazer isso. E sabe com quem acontece isso no Novo Testamento? Com os seus discípulos. Com os seus discípulos. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem quiser vir após mim, saiba, tem que fazer o que eu disser. Até ir para a cruz. Vocês vão aprender como é que se faz isso. Eu vou mostrar. Eu vou dar o exemplo. Aí vocês vão seguir. É isso, irmãos. É isso. Em Gálatas 2:20, como nós conhecemos, Paulo diz claramente, uma expressão que pode até parecer arrogância, mas o homem de Deus tem coragem de dizer isso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, isso é tremendo um homem pecador dizer uma coisa dessa. Então, olha, logo, vamos ler 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu não estou mais estar preocupado em cumprir lei para agradar a Deus. Não. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Cristo não morreu de acordo com a lei? Pois eu também. Eu já fui morto de acordo com a lei em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, um homem pecador fazer uma afirmação dessa é um homem ter muito poder para suportar tudo que ele suportou, a ponto de dizer também, tudo posso naquele que me fortalece. Então, por que ansiedade? Ela vem sim, nós somos pecadores e estamos nesse mundo aí, isso é um sentimento natural do ser humano pecador. Mas eu não vou ficar com essa ansiedade me corroendo. Por que preocupação? Isso vem. Eu sei que tem alguma coisa para fazer, que pode acontecer amanhã, então Deus também nos ensina a planejar. Planejar é uma coisa, se preocupar é outra. Aí eu já vou ficar morrendo de antecedência antes do problema acontecer, que às vezes nem acontece. Então eu sofri um dia inteiro, dormi mal uma noite inteira, preocupado com alguma coisa que poderá acontecer amanhã e não acontece. Então, repare, eu traí o meu Senhor, me prejudiquei minha esposa, porque fiquei rolando para um lado e para o outro da cama, prejudiquei meus filhos. Meu filho, peraí, eu não estou bom para conversar hoje, não. Pois é, preocupado. Ou com medo de alguma coisa. Seja por causa das potestades, o próprio governo mandou uma lei, não sei o quê, que você agora não pode mais ensinar seu filho, você não pode dar uma palmada no filho. Peraí, eu vou ter medo disso? Que o juiz vai tomar o seu filho? O meu Deus é o Deus desse juiz também. Ainda que ele nem saiba disso. Ou se souber, não aceite. Não interessa. Lembram? Provérbio 21, versículo 1? Como águas do ribeiro nas mãos de Deus. O que é o ribeiro? O que ele fala é aquele riachozinho que sai assim, ó, para tudo quanto vai seguindo a gravidade. Pois é, como ribeiros de água no coração na mão de Deus, assim é o coração do rei nas mãos de Deus. Ele o leva para onde ele quer. Então, irmãos, olha, que nem o ribeiro que Deus leva, assim é o coração. Não interessa que rei é esse. Não interessa que rei é esse. Sim, é um rei perverso. E Deus o chamou de meu pastor para libertar o meu povo. Pois é. Então, irmão, não devemos ter medo. Nós devemos confiar nessas coisas. Filipenses 4:7, nós vamos ver aqui de novo, no Novo Testamento. Filipenses 4:7, eu acho que até já lemos aqui, mas vamos ver. Se já lemos, a gente, Filipenses 4:7. Eu alegrai-vos no Senhor, não andeis ansiosos, o Senhor vai vos dar tudo quanto vocês necessitam. Não é o que querem, é o que necessitam. Aí, 1 João 4:18, que é o 18 é um dos nossos versículos tema, ele diz que o amor lança fora o medo. O amor, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não está aperfeiçoado no amor. Aí eu botei o 19 aqui só para a gente lembrar de uma coisa, irmãos. 1 João 4:18-19, só para dizer uma coisa. Ó. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí eu estou dizendo aqui só para lembrar uma coisa para a gente. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, até o nosso amor, irmão, nós não temos do que nos gloriar pelo fato de amar muito nossos filhos.
A gente escuta às vezes mãe dizendo, eu amo meus filhos, mais do que não sei o quê. Mais ou menos se gloriando desse amor que as mães dizem que tem mesmo, né? Mas se gloriando do próprio amor. Esse amor é o amor de Deus. É o amor de Deus em você e que passa por você para o seu filho ou para quem você ame. Foi Ele quem nos amou primeiro. Esse amor, eu tenho que vê-lo, inclusive, como dos meus filhos, na perspectiva de Deus. Ele é meu filho, mas eu tenho que ensiná-lo numa perspectiva de que ele é meu irmão em Cristo Jesus. Não posso esquecer disso. Não sou dono dele. Não fui eu que o formei. Lembra do salmista? De forma extraordinária me formaste no ventre da minha mãe. Não foi a mãe que formou o filho, como às vezes as mães. Às vezes não, em larga escala, e eu te dei a vida. Você deu vida a ninguém? Então isso é arrogância, é achando que é alguma coisa. Isso é idolatria. Não está na perspectiva de Deus. Então a gente tem que ver isso. Até muito esse versículo agora, só para lembrar disso. Até o nosso amor, que a gente às vezes se orgulha desse amor, esse amor é amor de Deus em nós. Temos que ter essa perspectiva. Então vamos terminar, né, a nossa aula. Como vimos em tantos textos bíblicos, vamos terminar a aula e a lição. O Senhor nos ensina todas as coisas necessárias a que confiemos nele e nos ordena a não ficar ansiosos, nos ordena a não ter preocupação, nos ordena a não ter medo. Só nos resta, irmãos, diante desse conhecimento que Deus nos dá, só nos resta crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor, à medida que nos agradamos dele e ele se revela a nós. Pelo estudo diligente da palavra, não tem outro jeito. Não há outro jeito. Você não vai crescer no conhecimento do Senhor olhando o mar, ali na praia. Oh, Deus maravilhoso que fez esse mar. É verdade. Mas esse conhecimento não vai passar disso. Então, nós temos que conhecer, crescer no conhecimento do Senhor pelo estudo da sua palavra, em oração no Espírito, pelo discipulado, pela instrução de um pastor mestre, de um presbítero mestre. Não pode ser diferente disso. Sabendo que todas essas coisas, inclusive o pastor e o presbítero, como está escrito lá em Atos 20, 28, é o Senhor mesmo, é o Espírito Santo quem constitui pastores, bispos, para ensinar as ovelhas de Cristo. Está escrito lá. Então é o Espírito Santo, é providência de Deus. Para quê? Olha a perspectiva. Para que vivamos para louvor da sua glória. É isso, irmãos. Terminamos essa lição e esta aula sobre ansiedade, preocupação e medo. Na próxima sexta-feira já estaremos com uma nova lição. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento e nos ajude, força, para que a gente possa colocar isso em prática, como eu já disse, para louvor da glória dele mesmo. Amém. Beijo a todos, irmãos.